machuca, ok. Mas se eu não usar, às vezes provoca um calo, uma bolha, alguma... Pode usar meia? Ideal é usar meia? Pode usar meia. Uma meia fina, por exemplo, com sapatilhas para mulheres e tal. Eu mesma estou usando um tênis flexível com uma meia fininha. Então, na verdade, ela diminui o atrito, né? Esse raspar da pele no calçado. Então, ela de fato diminuiria um pouco essa chance de fazer bolha. Uhum. E a próxima é do Douglas, pergunta se quem torce o tornozelo com muita frequência, existe um jeito de um exercício para evitar isso? Então, na verdade, a gente tem algumas alterações aí funcionais que, por exemplo, essa instabilidade de tornozelo, às vezes ela acontece mesmo quem não tem lesão de ligamento, que é uma coisa que a gente chama de instabilidade funcional. Então, isso está relacionado a músculo. Então, no tornozelo, a gente tem músculos que vêm na parte de dentro e na parte de fora. Esses músculos, eles precisam estar bem fortes e trabalhando para equilibrar isso, equilibrar o pé. Então, existem exercícios onde você fica em pé em algumas plataformas instáveis, em uns disquinhos que eles se mexem, de preferência disquinhos que tenham uma rugosidade para estimular o pé. E aí, estimular essa musculatura a reagir de uma forma controlada, mas ela ir sendo treinada a reagir quando eu tenho esses desequilíbrios. Então, tem exercícios para fazer e o fisioterapeuta é a melhor pessoa para indicar o que você tem que fazer para fortalecer e trabalhar esse controle muscular. Porque parece que quando a gente vira o pé, aí fica meio bamba, a gente vira de novo e aí só piora, né? Na verdade, você dessensibiliza esse músculo passa a não conseguir reagir mais a esses estímulos. Você precisa treinar ele para reagir. A gente não precisa necessariamente ter um músculo forte, mas um músculo que consiga reagir a esses estiramentos rápidos, né? E um músculo saudável, ele deve ser capaz de fazer isso. Né? Porque muita gente às vezes vira o pé, tá andando normal, tá sem salto até na rua, não tem nada ali para tropeçar e vira. Isso, então, mas em geral essas pessoas são pessoas que têm um pouco essa musculatura com um pouco menos de controle. E às vezes precisa mesmo de exercícios específicos. Uhum. Né? E a Jéssica pergunta como corrigir uma pisada que causa dor na parte lateral da perna. Dá para corrigir a pisada? Se a pisada tá errada, tá torta, tá causando dor? Então, na verdade, assim, o pé, não é só ter um pé plano, um pé cavo, que faz a gente ter uma pisada diferente. Se eu tiver um pé plano ou um pé cavo, ele pode gerar uma pisada diferente. Em geral, o pé cavo, né, porque na verdade, no amor e na medicina, nunca, nem sempre é nunca, nem sempre é sempre, né? Mas a gente, em geral, tem maior chance de ter uma pisada mais lateral em quem tem pé cavo e em quem tem pé plano, em geral, a pisada é mais para dentro. E aí, com isso, a gente altera toda a dinâmica do membro inferior. Tem jeito de corrigir, desde que essas alterações lá no pé e na pisada não sejam muito acentuadas, que precisam inclusive de uma correção ortopédica. Mas tem como, do mesmo jeito que a gente fez no programa esse rolamento do pé, o que um terapeuta vai fazer é treinar essa pessoa a fazer esse rolamento correto. Lá da parte interna do calcanhar, para fora do pé, até chegar no hálux, até chegar no dedão. Esse é o melhor rolamento. Então, muito provavelmente, ao ela rolar, né, o pé pela parte de fora, ela começa a forçar demais toda a parte lateral da perna mesmo. Então, talvez seria bom a gente examinar para ver se esse pé é cavo mesmo. Pode fazer aquele testinho lá da borracha que mostraram. Ver se o pé dela é cavo, porque se for cavo, ela vai precisar primeiro trabalhar essa base. Se não for cavo, tem que reaprender a pisar, reaprender a andar, na verdade, né? Primeiro sem sapato, os exercícios sem sapato. Sempre sem sapato. E depois com sapato. Aí depois se adapta com o calçado. Mas porque o pé tem que estar livre e perceber e sentir tudo que está acontecendo ali com ele, né? Mas pode usar uma meinha, né? Como pode, o Fernando usou, né? Uma meia antiderrapante de preferência. Principalmente se for um idoso, para evitar queda, né? Isso mesmo. A Lídia de Valparaíso, em Goiás, diz que a filha de 1 ano e 4 meses tem a pisada achatada. Pergunta se deve usar bota ortopédica. Muitas mães ainda têm essa dúvida. Então, essa pisada achatada, né, que é um pé mais plano, na verdade, assim, isso é muito importante a gente esclarecer, que assim, até os 9 anos de idade, isso já tem artigos publicados, enfim,
Até 9 anos de idade é esperado que a criança tenha um pé plano. Até 9 anos. Então, isso faz parte do desenvolvimento. É claro que, se eu tenho um pé desabado, como a gente comentou lá no programa, que os ossinhos estão chegando lá embaixo, isso a gente consegue ver com uma radiografia, o joelho já está valgo, desde muito cedo, né? O que eu não acho que seja o caso da filha. Ela é pequenininha ainda, Ela né? é muito pequenininha, acabou de começar a andar, né? Uhum. Então, eu esperaria um pouquinho mais e bota ortopédica já tem estudos mostrando que isso é um crime que se faz. Então, existem outras formas ortopédicas de se corrigir um pé plano patológico, um pé plano que de fato é desabado e precisa de correção ortopédica, mas que não é a bota ortopédica. Então, não fazer isso com a criança, pelo amor de Deus. E se for um pé plano que o ortopedista falar, isso faz parte do desenvolvimento, enfim, trabalhar a musculatura desse pezinho. Como? Fazer ela andar descalça. Eu vejo aquelas mães que querem enfeitar a criança, e desde muito cedo, além de pôr salto alto, põe um monte de sapato, enjaula o pé da criança já. Deixa esse pezinho livre, para que pôr sapato na criança já? Ela vai usar sapato a vida inteira. Às vezes até o bebezinho já usa sapato. Pois é. Né? Tem umas amigas que usam. Não pode. E a próxima é do Rafael, de Fortaleza, Ceará. O dele também é um pé chato, ele diz que o pé não tem cava. É verdade que futuramente posso ter mais facilidade para ter problemas de coluna, problemas ortopédicos em geral? Então, na verdade, assim, como o pé é a base de todo o corpo, o problema pode vir de cima para baixo, mas ele também pode vir de baixo para cima. Então, ao ter uma alteração de pé cavo, eu posso ter uma modificação na postura do joelho, ou fazer um joelho mais varo, arqueado, como Garrincha, ou fazer um joelho cowboy, em X, né? como um cowboy, ou fazer em forma de X, fazer uma rotação de quadril, então eu tenho uma coxa mais virada para dentro, ou uma coxa virada mais para fora. Isso muda a pelve e vai mexer na coluna. Então, sim, eu tenho um problema lá no pé, uma alteração no pé, isso vai acarretar, pode acarretar, em alterações no membro inferior até chegar na coluna. Então, deve observar aí como é que está esse pé e como é que está a postura do resto do corpo para cima, para evitar problema na coluna. Uhum. E esses problemas às vezes demoram muitos anos para aparecer ou às vezes nem tanto? Então, se a pessoa tem sobrepeso, for sedentária, tem hábitos de ficar muito tempo em pé, parado, em postos de trabalho, a chance vai ser maior e vai chegar mais rápido o problema, né? Mas se ela é uma pessoa fisicamente ativa, não tiver sobrepeso, talvez esse problema demore para aparecer, né? Então chegue lá quando ele for mais idoso, né? Que a Bia de Pindamonhangaba aqui em São Paulo diz que usa salto alto todo dia há mais de 20 anos e os pés doem muito, mesmo se ela usa salto baixo. Pergunta se é normal. É esse efeito cumulativo do tempo? Então, isso é normal mesmo, é o que o salto alto fez. Ele fez o seu pé ficar com o antepé, com os metatarsos abertos, com o dedo achatado e com o arco do pé o tempo inteiro desse jeito. Então, a sua musculatura encurtou, seus tecidos encurtaram todos, ficaram mais rígidos. Até mesmo a batata da perna, o músculo da batata da perna, o tríceps, ele deve ter dado uma encurtada. Então, quando eu ponho de volta o meu calcanhar no chão, saindo do salto, esse músculo estica e dói. Então, a queixa de usar salto baixo, né, de sapato baixo e ainda doer, porque ela está habituada, toda a musculatura se adaptou e os tecidos das articulações se adaptaram a ficar nessa postura, com o pé cavo, apoiando aqui no antepé, com o músculo encurtado. Mesmo se eu abaixar isso, o meu corpo não consegue mais responder ao estímulo de andar descalço ou de um salto baixo. Ela precisa fazer, de fato, um trabalho de alongamento nessa musculatura, porque senão ela vai continuar tendo dor. E, de preferência, usar o mínimo possível esse salto. Usar salto, se ela precisa usar o salto no trabalho, vai de salto baixo. E troca. Troca. E depois vai embora de salto baixo. Eu vejo muito isso na Paulista. As meninas às vezes estão de chinelinho, de rasteirinha e estão com um sapato na mão. Então, é isso aí. Porque pelo menos preserva um pouco mais a saúde desse pé. E qual que é o salto ideal? Tem quantos centímetros? 3, 4? Então, num tênis, por exemplo, o ideal seria ele ter até no máximo 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros. E isso entre aonde o calcanhar está apoiando até chegar no chão, porque às vezes a gente só olha a borracha lá do tênis e na verdade ainda lá dentro tem mais um tanto. Então tem que olhar isso daí. Por que isso?
Porque a gente sabe que quanto mais alto, maior a instabilidade desse tornozelo, maior o torque, maior essa rotação que vai acontecer. Então, se você não está preparado para receber isso, você vai fazer entorses e vai sobrecarregar demais essas articulações. Mesmo um sujeito já treinado, mesmo um corredor, né, ele ter essa altura, ele sobrecarrega demais essas articulações laterais, mediais aí do tornozelo e pé. Então, não precisa disso. Né? O que a gente precisa é ter um bom material molas solado. muito grandes são Pois é. ruins, então. Então, aqueles tênis que tem aquelas molas gigantes, né? Isso já foi mostrado em estudo científico, que isso aumenta demais a sobrecarga articular no tornozelo e pé, quanto maior a altura. Então, não é recomendado isso. E a última pergunta era justamente essa. A Daniela, de Macaé, Rio de Janeiro, pergunta qual é o tênis correto para fazer uma caminhada. Ele tem que Então, não por exemplo, ter uma altura muito grande, não ter uma altura muito grande, mas ter um amortecedor. tem um amortecedor. Então, esse amortecedor, leia-se, é um material que pode ser EVA, né, aquela borrachinha de tapete infantil que eles põem lá com diferentes densidades. Às vezes tem alguns que tem gel, às vezes tem uns que tem um pouco de ar. Algum tipo de material que absorve impacto. O contraforte, que é a parte de trás do calçado, ele tem que ser razoavelmente estável, não muito duro, porque senão o pé vai ficar enjaulado ali. Então ele tem que ser razoavelmente estável. A amarração não pode ficar muito apertada, ela tem que ficar livre. De preferência a língua ser um pouquinho mais comprida, para evitar ficar atritando no cadarço. E ter uma palmilha lá dentro do calçado que contorne esse arquinho do pé. Principalmente, por exemplo, para quem tem pé plano, pé chato, um arquinho confortável que acomode, né, esse pé, uma palmilha macia, facilita e ajuda bastante o conforto desse pé. Muitas vezes a gente é só guiado pelo conforto, mas a gente precisa prestar atenção nessas características todas do calçado, né? E é bom que o calçado tenha furinhos, ventile mais. Isso também é uma coisa importante, bem lembrado. Então o calçado, ele, ainda mais quanto mais tempo você vai fazer atividade, nesse tempo muito quente, às vezes que a gente faz atividade, o pé precisa respirar. Então, ter uma malha bem ventilada, uma malha mais fina, é a melhor coisa que a gente pode ter mesmo. E uma meia também adequada, né? A meia é de preferência de algodão, para absorver esse suor, né? Então, meia fina, por exemplo, não dá para fazer. Sem meia também não dá para fazer. Então, eu tenho que ter algum material que absorva esse suor, né? E aí seria a meia, mesmo porque depois você vai ter que ficar lavando muitas vezes esse tênis, né? Cheio de suor. Pode pôr na máquina? Então, tem alguns que acho que põe, né? Tem. Então, acho que tem uns mais fortes aí, resistem à máquina. Doutora Isabel, obrigada pela participação, foi um prazer aqui, volte sempre. Obrigada a vocês. A gente conversou agora com Isabel Sacco, ela é professora doutora de fisioterapia, dá aula na USP. Você pode ver esse vídeo e os outros que a gente já gravou no nosso site g1.com.br/bem-estar. Tchau, tchau.